De que forma a alta nas taxas básicas de juros americanas pode impactar no controle da inflação, no desempenho econômico, na recuperação econômica do país e também os resultados dos índices americanos e brasileiros. Nós vamos traçar no vídeo de hoje uma análise sobre os principais indicadores da economia americana e verificar a performance dos índices americanos contra o Bovespa. Se você quiser se inteirar mais sobre esse tema, fica com a gente até o final. Temos muita coisa interessante para compartilhar com você. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Bom, essa aqui é a notícia importante que nós vamos tratar no dia de hoje. Foi publicado no dia 27 de janeiro, 27 de janeiro, quinta-feira, né? E foi divulgado aqui que o Fed deve subir os juros em março com a promessa de Powell de firme batalha contra a inflação. Passagem rápida sobre o conteúdo, tá? Está escrito aqui o seguinte, ó. E provavelmente o Fed aumentará as taxas de juros do país, reafirmou os planos de encerrar a compra de títulos ainda em março, tá? E que Jeremy Powell prometeu que será uma luta bem determinada para domar a inflação, tá? Então nós vamos abrir dados de taxa de juros, inflação, etc. Interessante lembrar que o comitê tem a intenção de aumentar a taxa dos fundos, né, do Federal Funds, na reunião de março, assumindo que as condições sejam apropriadas para isso. Powell falou ainda que os formuladores de política monetária, neste momento, sentem que tem bastante espaço para aumentar a taxa de juros, sem ameaçar o progresso dos empregos ou retardar a recuperação econômica. Tá? Os membros do FONC também concordam na reunião desta semana que é preciso reduzir significativamente o tamanho das enormes participações de ativos pelo Fed. Que ativos são esses? Ao longo da crise do Covid, o Fed emitiu muita moeda e saiu comprando títulos de dívidas. Títulos de dívidas que agora serão liquidados, tá? Serão devolvidos ao mercado para reequilibrar o balanço do Fed. Tá? Então, com o tempo, o balanço não apenas seria reduzido, mas também se afastaria de títulos lastreados em hipotecas. Tá? Passaria a ser ponderado em relação a títulos do Tesouro Americano, né, e minimizaria com isso o efeito das participações do Federal Reserve na alocação de crédito nos setores da economia. Tá? Então, hoje, o Fed ele é partícipe, né? Ele tem títulos de todas as dívidas das grandes empresas americanas. Tá? Então, com isso, ele vai aliviar a participação na economia e vai diminuir a liquidez no mercado. Os preços ao consumidor, né, atingiram patamares até 7% na comparação anual, maior patamar desde a década de 80, tá? E o Fed acha que esses desequilíbrios de oferta e demanda causados pelo lockdown na pandemia estão diretamente ligados, né, contribuindo para os níveis elevados de inflação. Porém, não se esquiva de tomar atitudes no sentido de reduzir liquidez, né, criando aí uma política monetária restritiva e também devolvendo ao mercado títulos de dívidas que foram comprados no momento de crise econômica. Tá bom? Essa é a notícia. Mas, para a gente prosseguir, é preciso ver, né, o que significa tudo isso que a gente falou. Existe aqui um gráfico, né, do Invest.com que fala da taxa-alvo dos fundos de reserva, né, do Fed. Tá? Então, isso é mais ou menos o quanto que o Fed pretende pagar na sua taxa básica da economia em troca dos seus títulos de dívida emitidos ao mercado. Tá? Então, como aqui você compra um CDB, compra um Tesouro Direto aqui no Brasil, com a taxa contratada lá com base na Selic, lá o Fed estipula, né, uma taxa anual de 0,25 desde março de 2020, né, quando caiu de 1,25 para 0,25 para acomodar a emissão maciça de dinheiro que seria necessária para custear a crise da Covid. O movimento de redução de taxas vem desde 2019, junho, e vem diminuindo essas taxas, injetando liquidez,
E os efeitos nós vamos ver nos próximos gráficos. Tá? Monitor de taxas de juros do Fed, né? Tem aqui uma aposta que em 16 de março as taxas serão corrigidas entre 0,25% e 0,50%. Atualmente está em 0,25% e praticamente 100%, né, do mercado aposta que a taxa deve ser elevada para 0,50%. Outra questão interessante, verificar o índice de preço ao consumidor americano, né, que aqui está CPI, está definido como índice de preço ao consumidor, tá? Ele mede a variação dos preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental para medir as variações e as tendências de compra e a inflação nos Estados Unidos. Essa é a inflação real, tá? Olha que o CPI ele vem trabalhando desde 2017 aqui fazendo máxima em 2,7, 2,8, depois recua, 2,4, 2,5 e recua. Chegou uma inflação bem baixa aqui, né, logo após a crise do Covid, onde houve uma injeção muito grande de liquidez, o pessoal todo na crise diminuiu preços, e aí depois a gente observa uma alta, uma disparada, superando topos anteriores de 2017, atingindo 7% de inflação medida pelos CPI. Tá? Nós temos aqui também gráficos que medem o CPI no longo prazo, desde 1950. Tá? Observa como o índice, né, saiu de 21 mil pontos para os atuais 280 mil pontos. Mais recentemente, nos anos 2000, a gente vê aí uma mudança, uma inflação crescente. Houve um período pequeno de deflação aqui de setembro a dezembro, né, uma recuo aqui de 2008 e depois altas, né, surpreendentes, né, saindo do patamar de 216 mil pontos para 280 mil pontos. Tá? Uma alta muito expressiva no período. Os Treasuries, né, o T10, os Treasuries de 10 anos, a inflação, né, um break-even, ou seja, uma relação entre os Treasuries de 10 anos e a inflação, medida aqui por esse gráfico, que ele está descrito aqui, o que ele mede, tá? Diz o seguinte, ó, que o break-even inflation rate representa a medida, né, da expectativa de inflação derivada dos Treasuries de 10 anos emitidos pelos Estados Unidos, né? São como se fossem títulos do Tesouro Nacional. Tá? Esse delay, essa diferença, né, entre os Treasuries de 10 anos, né, e os seguros, né, os seguros do índice da inflação, dos Treasuries de inflação, essa diferença, o resultado é esse break-even inflation. E os últimos valores, né, implicam que o mercado tem a expectativa que a inflação se mantenha estável, né, média, nos próximos 10 anos. Tá? Então está aqui, né, inflação, depois uma queda na inflação, depois uma estabilização nesse delay, nessa média, tá? Break-even aí da inflação. Tá bom? Tá? Expectativa que o mercado mantenha estável nos próximos 10 anos. Aqui nós temos a M2, né, que é o total absoluto de ativos, né, em circulação nos Estados Unidos. A gente tem aqui uma medição que vem nos últimos meses, desde 2007 a medida, a gente vai medir apenas aqui a partir de 2010, houve uma elevação gradativa, e aqui depois de 2020 esse tiro gigantesco para cima, vamos melhorar o zoom somente depois de 2020, tem uma noção real, saindo aqui dos 15 mil pontos de massa M2 aqui, tá? Indo para, esse aqui está em bilhões de dólares, né? Então 15 trilhões, o total de ativos dos Estados Unidos, para 21 trilhões, é um aumento aí de 50%, todo com o volume de recursos financeiros circulando nos Estados Unidos, tá? Em apenas 2 anos. Saiu de 15 trilhões para 21 trilhões. Tá? Incrível isso. Também temos um gráfico interessante aqui, que é o gráfico de desemprego. A razão de desemprego nos Estados Unidos observe que, sempre que atinge a faixa aqui dos 10%, dos 7,5%, né, o desemprego ele volta a cair. Recentemente, nós ultrapassamos essa faixa aí, né, dos 10%, atingimos aí quase 15%, e o desemprego vem caindo novamente para patamares mínimos, abaixo aí de 5%. É um dado muito interessante, sobretudo porque nos últimos anos
nós vimos acompanhando, né, esse pico de desemprego que aconteceu aqui na Covid, depois a retomada para patamares normais. Que demonstra que a economia americana está recuperando, tá? É isso. Agora vamos dar uma olhada nos gráficos desde os anos 2000, tá? Aqui entre Ibov, que está aqui em gráfico de barras, Dow Jones, SP500 e Nasdaq, tá bom? Observa que houve uma queda significativa em todos os índices, né? O Ibov está aqui em gráfico de barras, o Ibov recuperou o patamar, né, do pré-crise, depois perdeu de novo. Já os demais ativos, né, como por exemplo o Dow Jones, superou e mantém acima, a SP500 também e a Nasdaq também. Agora, nesse tempo recente, a gente observa que essas bolsas americanas encontraram resistência em seus patamares desde novembro de 2021, fizeram topos mais baixos, outros fizeram topo mais alto e depois perderam fundo, tá? E vem testando movimentos descendentes já em tendência de baixa, tá? Como é o caso aqui da Nasdaq, SP500 e Dow Jones. Já o Ibov, que veio perdendo, né, valor desde junho de 2021, agora tenta fazer fundo mais alto e avançar. A expectativa, né, e a leitura do mercado é que investidores internacionais estão fugindo das bolsas americanas em virtude dessas últimas notícias anunciadas aí pelo Fed de elevação da taxa de juros para investir em mercados emergentes, como por exemplo o Brasil. Então vamos explicar mais ou menos qual é a dinâmica, tá? Para nós entendermos melhor esse cenário, eu preciso ver aqui esse conceito, tá? A decisão sobre onde estabelecer a taxa de juros depende principalmente da perspectiva de crescimento da economia e também da inflação. O Banco Central tem por objetivo a estabilidade de preços, tá? As taxas de juros altas atraem o investidor estrangeiro para a economia americana. E para entrar na compra de T10, do Treasury de 10 anos, regulado basicamente por essa taxa básica da economia americana, é preciso antes converter a moeda internacional em dólar. Por isso, a expectativa de alta no dólar, né, pela demanda por esses títulos de T10. A alta no dólar e a demanda por renda fixa americana provavelmente geram um efeito secundário de queda nas bolsas americanas. Queda nas bolsas americanas, também queda nas bolsas internacionais. E aí o Ibov pode sofrer com isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá bom? Então essa é a leitura. Após essa observação, nós voltamos aqui para o gráfico e vamos fazer uma leitura agora do Bitcoin associado a todo esse mercado. Olha como ele disparou a partir aqui de outubro de 2020. Na Covid ele caiu junto e depois explodiu, tá? Vem ainda cumprindo patamares 400% de alta em relação ao pré-Covid de janeiro de 2020, tá? Tirar aqui o Bitcoin, colocar o ouro. O ouro trabalhou em média entre o Ibov e o Dow Jones, né? Não teve uma performance interessante. Ouro não é investimento, ouro é reserva de valor. Então, numa crise, o ouro dispara. Essa crise ela foi controlada precocemente pelos Estados Unidos pela emissão de liquidez, muita moeda, e, consequentemente, observamos estabilidade no ouro. DXY, que é o dólar, né, também bem estável aí ao longo desse período, vem apresentando 0,33 de alta apenas, tá? Depois de passar grande período em queda. Beleza? Então é isso. A gente encerra o vídeo com essa análise, deixa essa imagem aí, né, tirada aí desses gráficos do TradingView, um comparativo do Ibov aqui em gráfico de barras com o Dow Jones, SP500, Nasdaq, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, eu me chamo Sérgio Batista. Se você quer contribuir com o nosso canal, deixe seu like, compartilhe o nosso link com seus parentes e amigos pelas mídias sociais. E vejo no próximo vídeo, irmão. Um abraço, tchau, tchau. I wanna